Diante da iniciativa do Governo do Estado para a implantação de um novo sistema de distanciamento no Rio Grande do Sul, a direção da AMAL definiu que encaminhará ofício solicitando que o Estado esclareça alguns critérios visando um melhor entendimento para a aplicação da normativa. Nós conversamos com um membro do comitê da AMAL, Jackson Arpini, para entender melhor os pontos que devem ser esclarecidos pelo Estado. Acompanhe. E para ampliar um pouco mais o diálogo entre prefeitos e lideranças de vários municípios, o governador prorrogou por mais uma semana o distanciamento controlado sem alteração do plano. A partir do dia 15 de maio, provavelmente esse plano já tem uma nova estruturação, mas nós também precisamos entender. Convidamos o Jackson Arpini, que é membro do Comitê da AMAL, para nos explicar o que muda a partir do dia 15 de maio. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, saudação especial à minha amiga Sandra. Já de imediato agradecer o convite para repassar algumas informações com relação a algumas manifestações do governo do Estado no sentido de alterar o atual modelo de distanciamento controlado. Nesta semana que passou, ocorreram várias reuniões do governo do Estado com as associações de municípios, no caso aqui com a nossa AMAL e com a liderança do prefeito Paulo Alfredo Polis, no sentido de encontrar um denominador comum, tendo em vista que o governo do Estado acena com a real possibilidade de retirar este modelo vigente, esse modelo que classifica as regiões em bandeiras. Certo. Jackson, com essa mudança de distanciamento, não haverá mais essa questão de bandeira vermelha, bandeira preta, meio que padronizado para todos os estados. Vai ser analisado o quantitativo de pacientes internados em hospitais para se fazer uma restrição ou uma liberação? O governo apresentou até o presente momento um protocolo mínimo a todas as regiões para que fizessem um estudo desta proposição e nessa interlocução do governo com as regiões apresentassem também sugestões e possíveis dúvidas. Na tarde de ontem nós fizemos uma reunião na sede da AMAL, com a assessoria jurídica, com a direção da AMAL e também com o comitê técnico, no sentido de tentar elucidar ou clarear da maior forma possível a nova proposição do Estado. A nova proposição do Estado, como eu mencionei, retira as bandeiras, então não haverá mais essa classificação de bandeira amarela, laranja, vermelha e preta, e sim haverá um protocolo mínimo de exigências mínimas que todos os municípios deverão cumprir. O governo do Estado se propõe a realizar um banco de indicadores, um banco de dados, que será coordenado por um GT técnico a nível central, a nível do governo do Estado. E este GT técnico vai observar a evolução do cenário pandêmico nas regiões e emitir, quando necessário, alerta para que as regiões se manifestem com relação aos indicadores. Então ele retira essa classificação, trabalha em cima de um painel de indicadores, ele tem usado essa denominação, e de um protocolo mínimo. Ninguém pode atuar abaixo deste protocolo mínimo. A partir da oscilação, ou a partir da mudança dos indicadores que eles estão ainda elencando, as regiões receberão um protocolo flutuante, de acordo com a gravidade, e terão um tempo para se adequarem a essa situação ou fazerem uma resposta técnica com relação à evolução. Existe uma série de dúvidas, ele não é muito claro. Nós formalizamos um documento ontem que foi encaminhado ao governo do Estado, assinado pela direção da AMAL, com 14 questionamentos, no sentido de deixar bem claro como será feito este monitoramento. No nosso entendimento, é mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo a nível da região 16, ou seja, um banco de dados que observa casos ativos, taxa de internação de leitos clínicos, leitos de UTI, número de óbitos, enfim, observa uma série de indicadores para adotar as medidas futuras. Mais ou menos vai ser nessa direção. Quando ocorrer uma alteração neste cenário, a região vai receber um sinal de alerta por parte do governo do Estado. A partir deste alerta terá um tempo mínimo para manifestação técnica e, se houver a necessidade, então, a adoção de um protocolo, que é este protocolo flutuante, que obviamente é um protocolo mais rígido. Então, todos terão um limite, um protocolo mínimo e, dependendo da evolução do quadro pandêmico, terão que adotar esse protocolo flutuante, que é um protocolo mais rígido. Mas ainda restam muitas dúvidas, Sandra, por essa razão que o governo protelou toda a semana que vem para este ajuste entre o Estado e as regiões para uma definição e para que esse novo modelo, se houver concordância, entre em atuação na outra semana.
Então, provavelmente, nós vamos ter mais informações somente no final da próxima semana. Jackson, casos de Covid voltaram a ter um aumento nos últimos 2 dias. Fale um pouco sobre isso. Nós continuamos em que, pese os números terem melhorado, já divulgamos isso para toda a comunidade, nós continuamos ainda em alerta, porque nós estamos com um número de casos ativos considerado mediano, entre 300 a 400 casos. Se nós pegarmos o boletim informativo de segunda-feira, num paralelo com o de quarta-feira, nós tivemos na nossa região 71 novos casos. Mas nós temos uma outra informação que nos coloca em estado de preocupação, que nos coloca em estado de alerta. Nós monitoramos 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, e neste comparativo de segunda para quarta-feira, hoje é sexta, sai mais um boletim, nós verificamos que 17 municípios, 50% dos municípios, tiveram um incremento maior de casos ativos. Então veja que não é uma situação pontual, já é uma movimentação no cenário regional. 50% dos municípios aumentaram o número de casos ativos. 5 municípios reduziram o número de casos ativos e 12 municípios se mantiveram em estabilidade. Então este indicador nos coloca, aqui reitero, em alerta. Nós temos que verificar com o boletim de hoje e com os boletins que serão elaborados na próxima semana. Outro dado que nós estamos verificando, nós sempre avaliamos os municípios em situação de estabilidade, que não possuem nenhum caso, municípios que possuem de 1 a 3 casos ativos, municípios que possuem de 4 a 10 casos ativos e municípios que possuem mais de 10 casos ativos. Isso é feito a cada levantamento, na segunda, na quarta e na sexta. Segundo o boletim de quarta-feira, portanto o último, porque hoje, como eu mencionei, sai novo boletim, a faixa predominante é a faixa de municípios que têm mais de 10 casos ativos. E isto também nos remete a uma certa preocupação. Ela é uma faixa que está em 38,23%. Nós temos 13 municípios do total de 34 que possuem nos seus dados, nos seus boletins, mais de 10 casos ativos. Então nós estamos verificando, Sandra e todas as pessoas que estão nos acompanhando, que está ocorrendo uma movimentação no sentido da elevação dos casos ativos. Certo. Nos coloca, como mencionamos, em alerta, nos coloca em estado de preocupação. Nós reduzimos consideravelmente o número das taxas de ocupação dos leitos clínicos. Nós estamos ainda com a taxa de ocupação dos leitos de UTI num patamar intermediário, em torno de 80%, que também nos preocupa, e nós estamos verificando, mesmo que ainda num primeiro momento, uma mudança desta curva que deixou de ser descendente e começa a adotar um comportamento de subida. Nós temos que verificar agora, com toda clareza, se esse comportamento é pontual ou é um desenho de elevação do número de casos. Se isto for, obviamente que como região nós temos que adotar algumas medidas no sentido de sensibilizar, conscientizar e conclamar a população que mesmo com a imunização nós temos que manter todos os protocolos vigentes. Observando o mapa do Hospital Santa Terezinha, a gente percebe que a maioria dos pacientes não são de Erechim, são de municípios vizinhos. Isso quer dizer que Erechim tem ainda um menor número de casos ativos? Nós estamos verificando, e é importante colocar para as pessoas, que os leitos de UTI são leitos regulados pelo Estado. Então, quando há disponibilidade de leitos, como a regulação é estadual, nós podemos acolher ou receber pacientes de outras regiões, e isso vem acontecendo ao longo de todo o processo pandêmico. Eventualmente, vêm pacientes de outras regiões e nós chegamos a ter até 10 pacientes de outras regiões. Nós estamos tendo geralmente de 5 a 8 pacientes de outras regiões. Claro que se nós retirarmos esses pacientes da nossa base de cálculo, esse índice que hoje está em 80,55%, ele vem a 65%, a 70%, que é um índice aceitável para este momento, porque nós estamos saindo de um cenário muito agravado, que foi o final de fevereiro, março e durante o mês de abril. Então nós estamos recebendo isso, ele também altera os nossos indicadores. Certo. Mas na base de cálculo do governo do estado, quando eles fazem as avaliações para as médias ponderadas do modelo anterior, eles sempre retiram esses pacientes que estão internados aqui e que não são da nossa região, mas obviamente que eles ocupam os leitos e nos compromete a capacidade de ofertar para os nossos pacientes
quando há uma superlotação. Então isso nós estamos também monitorando e isso reflete também nos nossos indicadores. Nessa semana começamos a vacinação para as pessoas que têm comorbidades. O número de vacinação está sendo ampliado na nossa região? Como está essa questão? Com relação à imunização, nós temos uma notícia positiva, porque nesta semana, segundo os nossos dados estatísticos, nós atingimos a imunização, quando falamos em primeira dose, de 1/4 da população. Ou seja, nós estamos com 25,5% de pessoas imunizadas, o que é um número expressivo, tendo em vista que nós recém começamos a campanha da imunização. Não tenha dúvida, né, Sandra, que nós gostaríamos de imunizar muito mais pessoas, mas todos são sabedores da dificuldade no que diz respeito aos quantitativos que são enviados pelo Ministério da Saúde ao Estado e o Estado, por sua vez, aqui aos nossos municípios. Mas nós já temos 60 mil pessoas imunizadas, mais de 60 mil pessoas imunizadas com relação à primeira dose. Há uma discrepância muito grande da primeira dose para a segunda dose. Nós encaminhamos um documento ao Governo do Estado, à Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de que busque medidas ou alternativas junto ao governo federal para tentar equacionar essa discrepância da primeira para a segunda dose. Certo. Muitas pessoas que receberam a primeira dose não estão recebendo a segunda pela falta de quantitativo. E outra questão importante, nós começamos o processo de imunização dos pacientes portadores de comorbidades. Nesta semana nós recebemos um lote de 9.585 doses da AstraZeneca, foi o maior lote já enviado para a região. Nós estamos recebendo nesse momento o 16º lote, que é este lote no qual eu mencionei, e num quantitativo expressivo. Volto a dizer, aproximadamente 10 mil doses para os pacientes portadores de comorbidades. Porém, naquilo que vínhamos conversando com relação à segunda dose, nós recebemos apenas 710 doses para a segunda aplicação da Coronavac. Esses números são números regionais, são quantitativos que a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu e que vai repassar aos municípios, mas que contribuem com o processo de imunização. Nós estamos com indicadores acima do Estado do Rio Grande do Sul e olha que o Estado do Rio Grande do Sul figura nas 2 últimas semanas com o Estado como ente federativo que mais imunizou a sua população, em torno de 20%. Nós estamos com 25%. E estamos muito acima do percentual de imunização do Brasil, que está em torno de 15%, 16%, e nós estamos com 25%. Então, neste quesito, a nossa região tem avançado de forma regular, a cada semana nós estamos recebendo mais quantitativos, claro que dentro das possibilidades do governo federal e do próprio governo estadual. Durante essa semana em que a gente acompanhou em telejornais, em outros veículos de comunicação, divulgando a diminuição de casos de Covid, aumentou o número de locais com aglomeração. Estamos nos aproximando do final de semana, precisamos novamente emitir um alerta pedindo para as pessoas manter os cuidados? Sendo importante colocação, eu acho que nós temos que fortalecer essa tese de que mesmo com a imunização, mesmo com números expressivos de 25% da população já tendo recebido a primeira dose, nós estamos diante do processo pandêmico. Nós não vencemos o processo pandêmico, os números demonstram isso. Qualquer movimento equivocado pode alterar a curva epidemiológica. Eu trouxe aqui para todos os telespectadores que num paralelo de segunda para quarta-feira já houve um incremento de 71 novos casos. Não é um número tão volumoso, mas é um número que nos remete a uma preocupação. Então nós precisamos ter clareza que neste momento em que avançamos no cenário como um todo, houve a possibilidade de retornar com uma série de serviços e atividades econômicas. Estamos retornando com as atividades escolares, a população tem que ter clareza, o conjunto da população tem que ter clareza que os protocolos sanitários continuam vigentes. Então nós temos que respeitar aquilo que está sendo preconizado, que é a higienização das mãos, a utilização do álcool gel, a utilização da máscara de proteção individual e especialmente evitar a aglomeração de pessoas. Não é porque avançamos no processo, não é porque declinamos de uma bandeira preta para uma bandeira vermelha que nós podemos negligenciar ou relaxar na adoção das medidas preconizadas. Caso isso venha a ocorrer, não resta nenhuma dúvida, nós já conhecemos o enredo, nós já conhecemos os episódios posteriores a isso, é o surgimento de um número maior de casos ativos e imediatamente os seus reflexos. Aumento das taxas de ocupação de leitos clínicos,
aumento das taxas de ocupação de leitos de UTI e, infelizmente, aparecimento de novos óbitos. Obrigada, Jackson, por mais uma vez atender o nosso pedido.